Agora na Jovem Pan, Ricas! Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Ricas, o nosso canal aqui na Jovem Pan. Eu sou Rayana Borba, jornalista e especialista em investimentos. Nesse nosso encontro semanal, nós teremos a participação da nutricionista Andriele Pedroso. E eu já vou começar agradecendo a participação dela, que aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho sobre finanças e nutrição. Muito obrigada, Andriele. Muito obrigada pelo convite, Ray. É um prazer estar aqui com você hoje. E a gente vai juntar realmente, esse bate-papo nutrição, investimentos para mulheres otimistas que acreditam no futuro e zelam pelo seu corpo e pelo seu bolso hoje, no presente. Se você se interessou pelo assunto de hoje, fique com a gente. Nós vamos começar o bate-papo de hoje comendo um docinho saudável que a Mais Você enviou pra gente, para que a gente juntasse realmente a questão da nutrição e investimentos num único podcast. Esse é um docinho saudável, não é, doutora Andriele? Nossa, esse daqui é sem açúcar, né? Sem açúcar, rico em fibras também. É muito gostoso. O nutricionista adora essas coisas. É muito gostoso. Obrigada, as meninas do Mais Você. Muito bom. Eu fico pensando assim, quando eu como algo mais saudável, eu tô economizando, eu tô investindo no meu corpo, eu tô acreditando no futuro. Assim como nos investimentos, Eu abri mão de comer um chocolate agora, um Prestígio, que seria muito semelhante. Muito parecido. Cheio de açúcar, pra comer algo mais saudável, porque eu acredito que o meu corpo precisa de outro tipo de nutriente. Sim. Que o meu corpo precisa estar em dia para quando eu chegar no futuro. Então é por isso que eu acredito que nutrição e investimentos têm total relação. Sim, tem mesmo. E quando nós pensamos em resultados no futuro, nós precisamos abrir mão de prazeres momentâneos. Isso é algo que eu sempre comento com os meus clientes no consultório, porque muitas vezes é difícil você dizer não para um alimento que você gosta muito, pensando em conseguir o corpo que você almeja, ou mesmo uma pessoa que busca pelo emagrecimento por questão de saúde, justamente para evitar problemas futuros. Então, por exemplo, uma pessoa que está com pré-diabetes, eu sempre alerto muito. Você precisa cuidar com alimentação para que isso não se torne um diabetes. Depois que a doença já está instalada, aí é um problemão para resolver. Então vamos cuidar. A gente faz o exame de sangue e vê lá que está quase um pré-diabético. Então eu faço todas as orientações para que a pessoa não se torne. E isso é algo que a gente vai trabalhando, que realmente seja uma mudança de hábitos, porque alimentação saudável é um estilo de vida. Não tem como você ter uma data para começar, uma data para terminar. Muitas pessoas querem fazer uma dieta de 30 dias, de 15 dias. Eu nem gosto muito desses desafios de tantos dias, justamente porque depois desse tempo a pessoa vai voltar a ter aqueles hábitos errados. Então isso não foi efetivo. A pessoa precisa ter mudanças que sejam sustentáveis a longo prazo e que realmente ela tenha aquilo como um estilo de vida e que ela abra exceções e que a exceção não vire uma regra, É isso que é importante. É engraçado, assim, que durante a nossa conversa faz ainda muito mais sentido para mim o que eu ouvi numa aula com o economista Alexandre Assaf Neto, que ele falava, assim, que investir é acreditar no futuro. O mesmo equilíbrio, a mesma exceção que tu falou, a mesma recorrência vale para o investimento. Então, de nada assim, vou fazer uma jornada. Esse ano eu vou guardar R$500 todo mês. Esse ano eu vou guardar R$50 por mês. E aí, no ano seguinte, eu vou lá e gasto todo esse dinheiro que eu guardei. Da mesma maneira, de nada adianta tu fazer só por um período. Tem que ter consistência. Investir, aportar, reservar dinheiro é pra vida inteira. Isso quer dizer que eu vou colocar todo o meu dinheiro no banco, que eu não vou poder gastar absolutamente nada daquilo que eu recebo com lazer ou com outras coisas? Não. Você não vai... A resposta é justamente o contrário. Você não vai gastar todo o seu dinheiro. Não quer dizer que você vai guardar todo o seu dinheiro. E você não vai gastar todo o seu dinheiro hoje porque você acredita que no futuro você vai precisar dele. Exato. Seja para construir sua família, seja para trocar de carro e não precisar fazer um financiamento, seja para trocar de imóvel ou comprar o primeiro imóvel ou e não mesmo fazer um como financiamento. uma reserva, Agora Sim. As pessoas não estavam preparadas para o coronavírus. Não tinham uma reserva na empresa. Muitas pessoas faliram Sim. porque não tinham essa economia. E eu acredito que o brasileiro
não dá para generalizar, mas a maioria dos brasileiros não tem o hábito de economizar. Então, assim, se chegou mais esse mês, a pessoa gasta mais, ela Sim. não guarda. E isso é a mesma coisa com a alimentação. Acaba que a pessoa está sempre, por exemplo, fazendo uma dieta muito restrita, aí chega um momento que ela pode comer um pouco mais, na verdade ela se permite comer um pouco mais e acaba exagerando, não tem controle. E isso é muito ruim, é tudo uma questão de equilíbrio. Sim, e aí depois tem que correr atrás do prejuízo, né? Exatamente. Seja guardando mais dinheiro e realmente abrindo mão de algo que ela acha importante, ou então indo a uma festinha de aniversário, por exemplo, e levando a sua marmita na bolsa, porque sabe que não cumpriu a sua tarefa ao longo da semana e aí chega fim de semana não pode comer um doce sequer. Exatamente. E é tudo uma questão de equilíbrio, como eu tinha citado. Eu acho que o querer ser saudável demais, a pessoa não abrir nenhuma exceção, também não é saudável. A gente precisa saber colocar momentos de prazer, de comer alimentos que você gosta, aproveitar com a família. Eu já ouvi muitos casos de clientes que, final do ano, Natal, levavam a marmita, como você Sim. tinha falado, e não aproveitavam um momento tão importante que acontece uma vez no ano. Por quê? Porque durante o ano inteiro a pessoa não se cuidou. Chega final do ano, ela se sente mal, vai pra praia, vê que tá acima do peso, se sente com a autoestima muito baixa. E aí o que acontece? Quer ficar se privando em um momento que não deveria estar aproveitando por ter cuidado o ano inteiro. E tu falou um pouquinho de fim de ano, de férias, isso me lembrou, assim, uma estratégia que eu uso pra minha vida já há algum tempo, né? Eu gosto bastante de viajar, infelizmente a gente tá gravando esse podcast em agosto de 2020, então a gente não tá podendo viajar, não tá podendo Sim. sair, né? As barreiras dos países estão todas bloqueadas para os brasileiros, mesmo internamente as viagens estão mais restritas. E uma coisa que eu sempre faço é assim, eu vou juntando dinheiro pré-viagem. Então, se eu vou viajar em julho, eu já vou desde o outro ano aportando mês a mês um pouquinho de dinheiro e deixando ele rendendo. Para quando eu viajar, eu conseguir viajar tranquila, sem medo do cartão de crédito no outro mês. Então, eu antecipo o valor da viagem, né? E aí, se a gente vai para fora mesmo, tem que comprar dólar, tem que comprar euro, tem que comprar outra moeda. E se tu vai pro cartão de crédito, a taxa do IOF é muito alta. Então, se tu faz essa reserva antes, tu tá deixando de consumir hoje, pensando na tua viagem do mês que vem, quando chegar o outro mês depois da viagem, tu não vai gastar muito mais. Perfeito. Tu vai gastar menos, porque tu economizou, comprou a moeda aos poucos e tudo mais. E até a gente tinha conversado antes, uma outra estratégia que eu uso, eu sempre faço uma dieta pré-viagem. Eu não consumo alguns alimentos, né? Eu não tomo refrigerante, eu não como salsicha, eu evito o consumo de doces e também o consumo de fritos, né? Eu já passei por um processo de reeducação alimentar. Mas quando eu viajo, eu gosto de aproveitar tudo que o lugar me oferece. Eu não quero ficar com peso na consciência porque eu tô na Itália e eu comi 4 gelatos num dia. Mas para aí, eu não como sorvete no meu dia a dia. Eu passo um ano inteiro sem comer sorvete. Quando eu chego na Itália, que tem o melhor sorvete pra mim do mundo, Perfeito. eu quero comer sorvete, mesmo que seja 4 num dia, mas vai ser um dia no ano que eu vou comer. Então eu sempre faço uma dieta, acreditando que lá na frente eu vou consumir mais do que hoje. Perfeito. E é isso mesmo. Isso que é a questão do equilíbrio. Você saber colocar dias de exceção que não sejam... que a exceção não vire uma regra. E é isso que é o saudável, o estilo de vida saudável. Você equilibrar a saúde física, a saúde mental, você dormir bem, você beber água suficiente. Então, na verdade, as pessoas sabem o que deve ser feito. As pessoas sabem que precisam comer mais vegetais, mais frutas, mais verduras. E é muito importante que essas orientações sejam dadas por profissionais da saúde. Então, é o nutricionista que é responsável por passar informação que seja realmente confiável. Infelizmente, as pessoas às vezes dão mais credibilidade para um blogueiro, uma pessoa que está disseminando informações que são erradas. Então, porque tem mais influência na mídia e tudo mais. E geralmente os profissionais da saúde não têm essa exposição. E é justamente por isso que eu decidi estar muito ativa ali no LinkedIn. Né? Você já me acompanha há um tempo. Então, há mais de 8 meses, eu publico todos os dias posts ali, interajo com o pessoal. As pessoas têm dúvidas, me enviam no inbox, a gente vai conversando. Claro. Então, essa interação, eu acho que é muito importante. Você ter uma boa referência, você confiar naquela informação que você tá vendo e aplicar na sua vida, sabendo que não existe uma orientação que é ideal para todas as pessoas.
Por isso que a consulta é tão importante, porque o atendimento ele é individual, personalizado. Claro. E, mais uma vez, eu vejo afinidade entre os dois temas, sabe, Andriele? Na área de investimentos e finanças, tem muitos youtubers, tem muitos blogueiros, tem muito conteúdo bom. Eu comecei a investir acompanhando alguns canais, né? Agradeço ao serviço que eles fazem. Mas, assim, cada um tem uma realidade financeira. Cada um tem um salário, cada um tem um objetivo, cada um tem uma família. Então, da mesma maneira que eu não posso simplesmente copiar, até citando, né, a Lara Nesteruk, entrar lá, não vou seguir a mesma dieta da Lara. A Lara tem um corpo diferente do meu. Ela vive uma realidade diferente da minha. Sim. Eu também não posso sair por aí copiando carteira de investimento de gente que já tem R$1 milhão. Exatamente. Então, se acontecer qualquer coisa, né? Agora, recentemente, a gente teve, por exemplo, o evento da Oi, e tinha muito youtuber, muita gente que estava alavancado em Oi. E ganhou muito dinheiro também. Mas assim, vamos nós copiar a estratégia de alguém que pode perder R$100 mil? É muito eu arriscado. não posso perder R$100 mil. Então, a gente tem que estar sempre atento mesmo à nossa realidade, né? Por isso que quando eu invisto, eu utilizo o serviço de um assessor de investimentos. Quando eu quero fazer uma dieta, mesmo para uma viagem, eu vou na nutricionista. Sim. Eu não saio para ir simplesmente fechando a boca. Não, eu vou na nutricionista, ela avalia como é que tá o meu corpo naquele momento. Perfeito. O que eu tenho de nutrição, de nutriente, né? Uma vez ao ano eu vou na nutricionista para ela me avaliar como um todo. Geralmente eu faço antes da viagem para aproveitar e fazer uma dieta, né? Mas é algo recorrente e algo personalizado para mim. Perfeito. E, inclusive, agora que você citou a viagem, o meu atendimento ele é diferenciado justamente porque eu vi essa necessidade nos meus clientes. Hoje eu atendo principalmente executivos e executivas que têm uma vida muito agitada, que viajam muito, passam mais tempo no aeroporto do que em casa. Talvez isso mude agora, Agora, né? é isso que eu ia falar. Nesse momento, nem tanto. Mas, assim, pessoas que viajam demais, que quase não param em casa. Então, aquelas dietas, a maioria deles já fizeram atendimento com nutricionistas e a maior reclamação era: eu não consigo seguir o que tá ali. Sim. Porque algo não é prático, eu não consigo grelhar frango, eu não consigo levar salada no aeroporto. Então, assim, o que você tem fora de casa, às vezes a gente consegue levar na bolsa, claro, né? Se preparar, levar alguns snacks de emergência que eu chamo. Inclusive, eu falo sobre isso em um podcast. Mas como que você vai fazer escolhas mais saudáveis fora de casa? E eu dou uma assessoria online. Eu falo para os meus clientes assim: vocês têm uma nutricionista online 7 dias por semana. Então, assim, independente do horário, do dia, tem alguma dúvida, tá no mercado, enfim, numa loja de suplementos. Às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro com produtos que parecem milagrosos e não são. Então, eles me enviam fotos, a gente vai conversando, e eu acho que essa interação ela é muito importante para o resultado final. Porque é tudo uma questão de educação nutricional. Até eu atendo também como personal diet, famílias, então não só no consultório, famílias, a mãe, o pai, os filhos, justamente para que todos se ajudem e que essa mudança de hábitos seja dentro de casa. Então eu vou até a casa do cliente, eu vejo a geladeira, vejo a despensa, a gente vai conversando, eu faço um cardápio personalizado para todos eles. Então essa interação do profissional com a família, ela é, assim, para a vida inteira. Então, não é algo assim, eu tô fazendo uma dieta porque eu quero secar agora. Não, é algo para realmente você ter saúde, qualidade de vida e longevidade, que é o que todos nós queremos, claro, né? Claro. Até tu falou um pouco dos executivos, né? Tinha muita gente que vinha num ritmo muito frenético, querendo, trabalhando muito e também querendo conquistar o seu primeiro milhão, né? Eu acompanho muitos influencers nessa área, assim. E agora, de repente, com a pandemia, todas as coisas ficaram meio suspensas e eu fico pensando, né? Até que ponto a pessoa come mal, dorme mal, trabalha muito, em casa mais ainda, vai alcançar o dinheiro. Talvez daqui a um mês ela alcance seu primeiro milhão. Mas é a saúde dela, né, Andriele? Ela vai chegar lá com 60 anos, talvez com 5 milhões na conta, e aí ela não dá conta de fazer uma viagem porque não tem perna, porque não tem músculo, porque tá doente, tá com diabetes, né, tá cardíaca, tem colesterol alto, enfim. Exatamente. Isso que é algo que eu bato muito na tecla no LinkedIn. Porque a maioria dos profissionais ali são viciados em trabalho, né? O tal do workaholic. Sim. Então, é o dia inteiro e agora em casa,
acaba que o tempo de trabalho se estendeu demais. Porque a pessoa acorda, ela já vai trabalhar, Sim. ela não para fazer um café da manhã decente. Tranquilo. Não, é tudo na frente do computador. À noite, isso é algo que eu falo muito. As pessoas precisam ter o hábito de fazer a higiene do sono, que a gente fala. Então, você precisa ir reduzindo as luzes da casa, precisa evitar muito estímulo, até atividade física muito intensa de noite não é interessante, porque isso atrapalha o sono. Se a pessoa não tem uma boa noite de sono, ela não vai conseguir render no dia seguinte. E uma noite de sono ruim atrapalha em tudo na vida, reduz inclusive testosterona, que é um hormônio que está ligado com libido ali, até a questão de massa muscular. Então, é muito importante que o sono esteja adequado, que a pessoa tenha uma gestão do tempo e que não fique estendendo demais porque está em casa, porque tem mais tempo para trabalhar. Sim. Mesmo em casa, mesmo em home office, a gente precisa ter esse cuidado e ter horários bem definidos para as refeições, para tudo. E até ontem eu falei sobre isso em uma live, sobre ansiedade. Recebi um convite para falar sobre ansiedade numa live no Instagram. E a gente falou muito sobre aquelas técnicas de mindfulness, de você estar no momento presente e você realmente prestar atenção no que você está fazendo. Porque as pessoas geralmente estão sempre muito ansiosas, pensando no futuro. Então, eu tô comendo, mas eu tô pensando o que eu vou comer na próxima refeição. Ou eu tô aqui tomando banho, mas eu tô pensando no que eu vou ter que fazer depois do banho. Então, a gente nunca tá vivendo o presente, tá sempre querendo viver o futuro. E isso é muito ruim. Isso afeta muito a qualidade de vida, principalmente a saúde mental, que tá totalmente ligada à nossa saúde física, né? Então, se você quer conhecer melhor o trabalho da Andriele, se você quer aprender mais sobre como nutrir o seu corpo, sobre como cuidar dele, eu convido você a segui-la nas redes sociais, né? A Andriele tem 2 Ys no nome, igual ao meu nome, eu só tenho um, igual ao Ricas também. Andriele, faça o convite para os nossos ouvintes aí para te acompanhar nas redes sociais. Então, como a Rai já falou, meu nome tem 2 Y, é difícil não encontrar nas redes sociais. No Instagram, podem me encontrar como andriele.nutricionista, Andriele Pedroso no LinkedIn, Andriele Pedroso Nutricionista no YouTube, e eu também estou aí em algumas plataformas de áudio, principalmente Spotify, Deezer, iTunes, todos esses como Andriele Pedroso Podcast. Então tá, você pode seguir a Andriele. Também quero fazer um convite para você me seguir, @RayanaB no Instagram e Rayana Borba Castro no LinkedIn. Se você quiser ter mais conteúdo sobre finanças, sobre investimento, quiser aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, me segue lá. E hoje a gente está falando sobre nutrição, sobre mulheres poderosas, sobre dinheiro. E eu quero dizer para vocês que a Maíra e a Geisa, Maíra inclusive com Y, da Mais Você, elas enviaram essa cesta deliciosa de produtos saudáveis, pensando no nosso futuro, para sortear para os nossos ouvintes. Então corre lá no Instagram, me segue, participe da promoção @RayanaB com Y. O nosso bate-papo continua na próxima semana. Se você gostou desse conteúdo, dê um print, me marque nas redes sociais, compartilhe com os seus conhecidos, principalmente com todas as mulheres que gostam de investir dinheiro e que acreditam no futuro, são otimistas. A gente se encontra na próxima semana aqui na PAN. Até mais! Você acompanhou na Jovem Pan Ricas.